Olá, aqui estamos nós, novamente, Marcão e eu, depois de um dia estafante de trabalho, já tarde da noite, para o que talvez, eu espero que seja a nossa última sessão a respeito da teosofia, Madame Blavatsky e o futuro da sociedade teosófica. Nessa noite, nós concluiremos apresentando mais um conjunto de citações, a maior parte delas dessa obra já mencionada, Teosofia e Fraternidade Universal. Então, vamos lá. Essas citações, como já falei nas sessões anteriores, elas visam, de um lado, dar uma ideia a respeito dessa obra, Teosofia e Fraternidade Universal, e, de outro lado, corroborar as afirmações que foram feitas ao longo de sessões anteriores. Então, aqui vou fazer alguns poucos comentários sobre essa que é conhecida como a Carta de 1900. Que se saiba, na literatura gerada pela Sociedade Teosófica, essa é a última das cartas com a caligrafia daqueles seres que a maioria dos membros da Sociedade Teosófica e os próprios fundadores nos afirmam que inspiraram sábios, seres de avançada evolução que inspiraram a fundação dessa organização, a Sociedade Teosófica. Essa carta é a última que se conheça que tem a caligrafia de um desses seres. E nessa carta, 2 ou 3 passagens, uma carta toda ela muito interessante. Eu só vou comentar um ou dois aspectos, porque nós temos várias citações a apresentar, mas o primeiro parágrafo já é muito significativo para nós. E ele fala a respeito da pessoa que tinha ficado confusa com a opinião dos membros da Sociedade Teosófica, mas o que nos interessa é a partir daqui. A Sociedade Teosófica e seus membros estão lentamente fabricando um credo. Diz um provérbio tibetano: credulidade gera credulidade e termina em hipocrisia. Ora, em 1900, apenas 25 anos após a fundação da Sociedade Teosófica, um dos sábios que inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica estava com todas as letras afirmando que a Sociedade Teosófica estava manufaturando um novo credo. E lá, no primeiro texto que nós comentamos, no último capítulo da Chave para a Teosofia, o Ser Divino acreditamos nós, através da pena da senhora Helena Blavatsky, nos afirma que todos os intentos como da Sociedade Teosófica fracassaram até hoje, porque justamente manufaturaram ideias rígidas, cristalizadas, credos, dogmas e assim por diante. Então aqui, com todas as letras, a afirmação de um dos sábios que inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica. São vários aspectos, como eu disse, muito interessantes nessa carta, mas um outro que eu gostaria de comentar é que é essa pequena passagem aqui. Dentro da Sociedade Teosófica, para aqueles que não sabem, existe uma escola de meditação, de estudos avançados, digamos assim. Ela é chamada Escola Esotérica de Teosofia. Essa organização originalmente era chamada de Seção Esotérica da Sociedade Teosófica. Mas depois, alguns anos depois,
foi trocado seu nome para esse nome: Escola Esotérica de Teosofia. Não preciso nem dizer que foi uma péssima escolha, extremamente dogmática, Escola Esotérica de Teosofia. Ou seja, coisa mais dogmática do que isso é difícil até de imaginar. Enquanto que Seção Esotérica da Sociedade Teosófica era uma denominação bastante apropriada para uma escola de meditação, de estudos avançados, de serviços dedicados, ou seja, uma escola dedicada ao treinamento daqueles que aspiram o verdadeiro caminho espiritual. Enfim, o pequeno aspecto que eu quero comentar, que está nessa carta, é que mesmo essa escola de estudos avançados, de meditação, deveria ser reformada de modo a ser tão não sectária e livre de credos quanto a Sociedade Teosófica. As regras deveriam ser poucas e simples e aceitáveis para todos. Mas vejam, mesmo essa escola de estudos avançados, de meditação, etc., deveria ser tão não sectária e livre de credos quanto a Sociedade Teosófica. Que dizer então da Sociedade Teosófica? Eu não precisaria dizer que, se nem sequer a Sociedade Teosófica acatou essa diretriz, muito menos a escola de teosofia, cujo nome, não preciso repetir, já é um exemplo acabado de sectarismo. Enfim, nem essa escola de estudos avançados seguiu orientação e tampouco a Sociedade Teosófica. Enfim, as pessoas que quiserem, estão aí a carta. São vários aspectos que eu não vou comentar, alguns aspectos bastante tristes da história da Sociedade Teosófica, como todas estas partes que estão negritadas haviam sido omitidas no início da publicação dessa carta, o que já mostra um caráter altamente duvidoso dos dirigentes da Sociedade Teosófica ao esconderem coisas tão importantes. Depois, de uma forma bastante pouco elogiosa para a Sociedade Teosófica, um pesquisador foi lá e, de uma forma não autorizada, copiou essas passagens e publicou. E então não se pôde negar essas passagens. Hoje nós temos essa carta na íntegra, é uma carta de imensa importância, a qual não se dá a devida atenção. Mas os dois aspectos que eu queria comentar são esses, que a Sociedade Teosófica Humanos e seus membros estão manufaturando um novo credo, em primeiro lugar. E segundo, que mesmo essa escola de estudos avançados de meditação deveria ser não sectária, aberta, com regras simples, etc., coisa que evidentemente não deve acontecer, uma vez que nem na Sociedade Teosófica isso acontece. Vamos adiante então. Outra citação agora, um conjunto de citações sobre a questão da fraternidade universal, que nós sabemos que, junto com o conceito de teosofia, são as duas colunas mestras sobre as quais se constrói todo o trabalho da Sociedade Teosófica. Então vejam aqui uma citação da doutora Annie Besant sobre a fraternidade. Ela diz: a fraternidade constitui em sua plena acepção uma lei na natureza, coisa que nós repetimos ad nauseam nos nossos trabalhos, mas parece que é como falar com uma parede, com uma porta. Os membros e mesmo os líderes da Sociedade Teosófica não conseguem entender isso. Não se pode deixar de enfatizar suficientemente esse ponto. Realmente, não se pode deixar de enfatizar suficientemente esse ponto. Porque mais que se enfatize,
as pessoas mesmo assim não entendem. Constitui o objeto do nosso trabalho que a fraternidade passe a ser algo prático na sociedade. Coisa que eu já mostrei, citação das próprias cartas dos Mahatmas a esse respeito. Então a doutora Annie Besant não está inventando nada, está apenas repetindo orientações as mais elevadas possíveis. E nunca se tornará prático até que as pessoas compreendam que a fraternidade constitui uma lei. Ou seja, não é algo a ser buscado, aspirado, mas ela já existe na natureza. As pessoas têm que compreender que ela é uma lei, um princípio eterno na natureza, e não uma pia aspiração a ser alcançada algum dia. Se há alguma aspiração, é que se constitua uma instituição coerente, harmônica com essa lei da natureza, com esse princípio eterno da natureza. Então ela diz, nunca se tornará prático até que as pessoas compreendam que é uma lei, não apenas uma aspiração. Quando descobrimos uma lei na natureza, não mais lutamos contra ela. Prontamente nos acomodamos no novo conhecimento e nos adaptamos às condições então compreendidas. Contudo, a fraternidade é tão pouco conhecida em nosso mundo. Não só no mundo, mas dentro, o que é bizarro e poderia nos tornar perplexos, dentro da própria sociedade teosófica, que foi fundada para constituir na prática e levar ao mundo e cativar as mentes mais elevadas como um exemplo do que seria uma organização, uma instituição pautada, alicerçada sobre o princípio da fraternidade universal. Nem ali há essa compreensão. Imagina no mundo em geral. Muito menos, é claro. Vamos adiante. Aqui uma citação de um dos Mahatmas a respeito do senhor Alan Hume, que nós já comentamos em nossa última sessão. Não vou ler toda a citação, ela é muito grande, o nosso tempo é curto. Eu só vou repetir aqui no final aquilo que já foi mostrado na sessão anterior. Que o senhor Alan Hume, que, repito, segundo o Mahatma, era o único capaz de tornar a sociedade teosófica um agente eficiente para o bem. Único. Já comentei na sessão anterior, não vou repetir aqui. Ele diz, você, Sr. Hume, de outro modo um homem bom e sábio, sendo de modo inconsciente para si mesmo, o tipo de seu espírito, que espírito? O espírito da sua época. É incapaz de compreender nossas ideias sobre a sociedade teosófica como uma fraternidade universal, seja, embora ele fosse uma pessoa altamente capacitada em ciências administrativas, etc., ele não conseguia interpretar e entender por que era tão importante, tão extraordinariamente importante a constituição de uma organização que fosse um exemplo prático de uma fraternidade, de uma aplicação dessa lei, desse princípio da fraternidade universal. E assim ele deu suas costas para ela. Como já disse, ele saiu da Sociedade Teosófica e criou o Partido do Congresso, que até hoje talvez seja o maior partido da Índia até hoje, até os nossos dias. Já comentei um pouco sobre isso, não vou repetir. Agora vejam aqui o ser, o sábio que inspirou a fundação da Sociedade Teosófica, dizendo o que ele esperava do Sr. Hume. Ele diz, minha menção a esse assunto relacionava-se apenas ao plano geral e à administração externa da projetada sociedade. Ou seja, o que eles esperavam que o Sr. Alan Hume auxiliasse era no plano geral, no desenho, na constituição do plano geral e na administração externa
da projetada sociedade, ou seja, um modelo organizacional que refletisse, que fosse harmônico com a lei da fraternidade universal. De forma alguma pedimos o seu auxílio com relação aos estudos esotéricos. Nosso pedido relacionava-se ao ramo da fraternidade universal e não à escola de magia. A formação do primeiro sendo condição sine qua non para a última. A escola de magia, aqui o ser divino se refere ao terceiro objetivo da Sociedade Teosófica, aquele que nos fala de investigar as leis pouco conhecidas da natureza e os poderes latentes no âmago do ser humano. É o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica. Logo, logo, veremos uma citação a respeito desse terceiro objetivo, umas duas citações muito interessantes. Mas o que eles esperavam do Sr. Rumi não era auxílio em relação ao terceiro objetivo da Sociedade Teosófica, porém em relação ao primeiro objetivo, a constituição de uma organização cujo plano geral de administração externa estivesse relacionadas ao ramo da fraternidade universal. E de modo algum a escola de magia. Agora, a formação do primeiro, a constituição de uma instituição que fosse um reflexo da fraternidade universal e assim pudesse cativar a atenção das mentes mais elevadas, essa era a condição sine qua non para o último, para o terceiro objetivo, e como já tentei explicar na sessão anterior, inclusive para o segundo objetivo, que é, repito aqui, a promoção do estudo comparado de religião, filosofia e ciência. Ou seja, se o primeiro objetivo já não é compreendido, se esse ramo da fraternidade universal, se essa constituição prática de uma instituição que reflita a lei da fraternidade universal não é alcançada e, portanto, não é compreendida a importância da não distinção de credos, por exemplo, entre outras coisas que não são compreendidas, o terceiro objetivo não será alcançado. Então, importante ver isso. Por quê? Porque são corroborações para as afirmações que aqui foram feitas, mostrando que, embora um orador como esse, que fala que não tem autoridade para afirmar essas coisas e, portanto, coloca essas afirmações em caráter experimental, como hipóteses a serem estudadas, investigadas e, se forem aceitas, muito bem. Se não, se elas não condizerem com a realidade dos fatos, se elas não auxiliarem a construção de uma instituição que seja de fato, na prática, um reflexo da fraternidade universal, então que essas ideias sejam abandonadas. Mas se elas nos auxiliarem nessa direção, que elas sejam aceitas. Ou seja, isso é um caráter experimental, uma hipótese que é apresentada para ser testada, experimentada e assim por diante. E se servir, ótimo. Se não servir, que seja descartado. Aí, o Mahatma diz, eu pedi por um esquema geral. Eu pedi por um esquema geral. E você imaginou que eu clamava por cooperação nas instruções a serem dadas nas ciências espirituais. Ou seja, na sua arrogância, o Sr. Hume escreve uma carta para os Mahatmas dizendo que quem sou eu para opinar sobre os ensinamentos espirituais, tal, né, se fazendo de arrogado na sua arrogância. E o mestre diz, mas eu pedi por um esquema geral, por um modelo de organização, e não que você cooperasse nas instruções sobre as ciências espirituais, para as quais realmente não tinha nenhuma capacitação. Você, aí no final, você, de outro modo, um homem bom e sábio, sendo inconscientemente um exemplo do espírito, o espírito da sua época, é incapaz de compreender nossas ideias a respeito da sociedade como uma fraternidade universal e assim das costas a. O que ele fez? Ele saiu da Sociedade Teosófica e foi para fundar o Partido do Congresso.
Que ideias eram representadas no Partido do Congresso? As ideias que, a grosso modo, estão aí até hoje. Ou seja, ideias que reflitam, que reprisam os grandes equívocos das ideias dominantes na nossa época. E aquele homem que poderia ser o fundador de uma nova era social e de reforma filosófica e religiosa se tornou isso que se tornou. Um partido que está aí até hoje, a Índia crivada de conflitos de todos os tipos, sem falar na tragédia da partição, no momento da libertação da Índia, do jugo inglês. Enfim, para quem conhece a Índia bem como eu, sabe a tragédia que é aquele país até hoje. E como as situações, as ideias dominantes no mundo dominam aquele país amplamente. Hoje, mais ainda do que na época da libertação, em 47, nos anos 50, quando o Pandit Nehru tentou, de alguma forma, alguma terceira via, como ele chamava, mas sem sucesso. Hoje o liberalismo domina amplamente aquele continente abençoado. Então, vamos adiante. Os chefes querem uma fraternidade da humanidade, o início de uma real fraternidade universal, uma instituição que se faça conhecida por todo o mundo e cative a atenção das mentes mais elevadas. Vejam, é um ser divino dizendo que os chefes dele, aqueles grandes hierarcas da hierarquia sagrada do nosso planeta, queriam a constituição de uma real fraternidade, uma instituição que fosse conhecida por todo mundo e que cativasse a atenção das mentes mais elevadas. Ou seja, tudo que não aconteceu, embora esteja escrito aí com todas as letras, nem sequer a importância disso é entendida, não por todos. É claro que há exceções na história da sociedade teosófica. Enfim, não vou destacar pessoas, as citações já falam por si mesmas. Uma outra citação, um pouco longa, mas muito didática, novamente da doutora Annie Besant. Se desejarmos servir-nos do princípio da fraternidade para solucionar nossas dificuldades, o que necessitamos primeiro é tratar de compreender o verdadeiro significado da palavra fraternidade, piedade. Compreender o verdadeiro significado da palavra fraternidade, coisa que até hoje não é compreendida na sociedade teosófica. Será que amanhã será compreendido? Tomara, o futuro nos dirá. Pois bem, fraternidade não significa de modo algum igualdade. As obras, tanto nessa obra quanto na outra obra, o que há de errado com a política, eu procuro mostrar os equívocos das ideias dominantes, as duas grandes interpretações de ideias, conjunto interpretativos de ideias dominantes, o liberalismo e o marxismo, que na segunda metade do século XX, nesse início do século XXI, são amplamente hegemônicos, que eles estão pautados por caminhos diferentes no princípio da igualdade. Daí nós temos uma série de coisas, como no campo da filosofia liberal, a regra de um homem, um voto. O sufrágio universal, assim chamado. Então, o que é uma estupidez, uma coisa totalmente trágica na humanidade, mas é a ideia força, é o dogma da nossa época. E a pessoa que fala contra isso é considerado um herege na época em que nós vivemos. Mas, enfim, alguém precisa falar. Como dizia um poeta
acho que é da Tchecoslováquia, essa memória não me falha, dizia: se eu não me queimo, se tu não te queimas, se ele não se queima, quem dará a luz? Muito bom. Então, ela diz: a fraternidade não significa de modo algum igualdade. Porque a fraternidade é um fato na natureza e a igualdade não é. E mais, a própria palavra fraternidade sugere a constituição de uma família, onde se observa a desigualdade e a diferença de uns de maior e de menor idade, uns mais sábios, uns mais ignorantes, os que dirigem, os que obedecem. E assim é que, se o homem aspira a uma sociedade na qual o seu lema seja a igualdade, então o princípio da fraternidade deve ser abolido, como é abolido. E os grandes problemas que a humanidade enfrenta hoje em dia estão exatamente centrados nesse ponto. Tanto numa obra, repito, quanto na outra, o que há de errado com a política, com a fraternidade, teosofia e fraternidade universal, eu explico, escolinha do professor Raimundo, detalhadamente, por que esse princípio é tão chave e por que as instituições que hoje regem o mundo são absolutamente incapazes de fazer frente aos imensos, gigantescos problemas que a nossa ignorância e boçalidade criou. Não temos condições, hoje, a humanidade não tem a menor chance de resolver os seus imensos problemas. Pelo contrário, a única certeza que nós temos é que esses problemas se agudizarão, se agravarão. Por quê? Porque as instituições que nós criamos são estúpidas, são ignorantes, são incompetentes e elas não são instrumentos que capacitem a humanidade a fazer frente aos seus gigantescos problemas. Tão simples assim e tão certo assim. Para uma pessoa como eu enxergo como estou enxergando essa tela de computador aqui na minha frente. É simples, lamento informar. Então, o princípio da fraternidade é ser como foi abolido no mundo de hoje. E os membros da sociedade teosófica não entendem isso. Não adianta. A desvantagem com que tropeça a criação no sistema social em que a igualdade seja a norma é que ela se opõe a uma lei da natureza. Ou seja, ela é uma imbecilidade, uma ignorância crassa. A tal ponto que chega a parecer mais um mito do que uma realidade. Mas é um mito que a ideia é a força da nossa época, um dogma da nossa época. O que é um dogma? Não é só religioso, é uma ideia apoiada pela autoridade, sem base nos fatos. Isso é um dogma. A desigualdade é um princípio na natureza, porém a igualdade jamais é. E seria perda de tempo construir um sistema social sobre as bases falsas da igualdade. Obra mais de alucinados doutrinários, cuja inutilidade se patenteia logo ao construir-se. Duras palavras, mas são a realidade. Outra citação, agora de um dos mestres de sabedoria. Como qualquer um pode perceber, a nossa vida social, bem como privada, não está baseada sobre uma solidariedade moral geral. Como numa outra citação nós vimos, é o princípio da fraternidade universal a única fundamentação segura para uma genuína moralidade ou ética universal. Não tem outra chance. Se nós quisermos ter uma ética verdadeira, nós vamos ter que levar em conta o princípio sagrado, a lei da natureza, que é a fraternidade universal. Se nós quisermos partir para obras de alucinados, nós vamos construir uma ética, mas uma ética ruim, capenga, e a partir da qual se constituirão grandes instituições ruins, capengas, incapazes de gerar harmonia, de gerar um desenvolvimento sustentável, de gerar respeito à natureza, etc, etc, etc. Incapazes, repito mais uma vez, assino embaixo e mostro, ofereço as obras que eu escrevi, que estão aí de graça, para as pessoas que quiserem entender melhor isso. Aqui, infelizmente, nós não temos tempo para explicar detalhadamente, mais do que já estamos fazendo. Então, veja só, a sua vida social, a nossa vida social, seja no
nas instituições liberais, sejam nas instituições marxistas, elas não estão baseadas em uma solidariedade moral geral, mas somente numa constante contraposição mútua e num equilíbrio puramente mecânico de poderes e de interesses individuais. Repito mais uma vez, nessas obras eu explico por quê. Explico a gênese do pensamento filosófico liberal, que é o mais antigo, a gênese do pensamento filosófico social do marxismo, como eles estão equivocados e como eles geram instituições equivocadas. Isso está tudo bem explicado com citações. Mas aqui é impressionante que lá no final do século XIX, o ser divino apresenta isso numa síntese. Se você quiser ser um teósofo, não deve fazer como aqueles ao seu redor, que clamam por um Deus de verdade e amor e servem aos poderes sinistros da força, da ganância e do acaso. Força, ganância e do acaso. É uma síntese magistral das ideias dominantes na nossa época. Magistral. Só um ser de extraordinária capacidade e sabedoria poderia fazer uma síntese como essa. De novo, aqui eu não tenho tempo para explicar isso, mas fica a afirmação e fica o convite que leiam, que estudem. As obras estão aí de graça para quem quiser. O que há de errado com a política e teosofia e fraternidade universal? A força, a ganância e o acaso é uma síntese absolutamente brilhante das ideias dominantes na nossa época, quer no campo do liberalismo, quer no campo do marxismo. Vamos adiante. Aqui já falei, é mais uma citação sobre a importância do reconhecimento embora uma irmandade que nos constitui com um valor essencial igual, as nossas capacidades se manifestam de uma forma extraordinariamente diferenciada, nossas capacidades da nossa família humana. Então, vamos passar essa citação. Aqui uma citação agora do Sr. Shriram. Uma citação sobre a história recente da Índia. Na Índia, já pós libertação da colonização britânica. Ele diz: algum tempo atrás, Pandit Nehru, ou seja, foi o grande sucessor do Sr. Gandhi, em um de seus discursos lançou um tanto vagamente a ideia de que algum dia, ao invés do atual sistema de eleições para o parlamento indiano, que, como eu já disse, foi uma cópia do sistema britânico, que é como a Índia se organiza ou se desorganiza até hoje, algum sistema menos direto e mais adequado às condições da Índia pudesse ser considerado. Pandit Nehru, vendo o miserê geral que aquelas instituições estavam gerando, ele lançou essa ideia um tanto vagamente. Desde então, o Sr. Jay Prakash Narain, que era um político indiano muito pouco conhecido, se a memória não me falha, do partido... Enfim, era uma pessoa, um socialista espiritualista, o Sr. Jay Prakash Narain. Desde então, o Sr. Jay Prakash Narain tem mais definidamente proposto, no lugar da atual forma de democracia, um sistema algo similar ao proposto pela doutora Annie Besant. A doutora Annie Besant, quando foi presidente do Partido do Congresso, ela defendia que a Índia deveria ter um sistema próprio de governo, embora sem abandonar o chamado Commonwealth, ou seja, sem abandonar a coroa britânica, a Índia desenvolvesse as suas próprias instituições. E ela sugeriu, como presidente do Partido do Congresso, sugeriu uma lei que fosse adequada à realidade indiana. Nessa proposta,
que foi chamada como se a memória não me falha, tem em algum lugar aí, Commonwealth Bill. Essa proposta da doutora Annie Besant, ela já apresentava um sistema de representação em cascata. Aí, por isso que ele está dizendo, um sistema algo similar ao proposto pela doutora Annie Besant nos dias de sua atuação em favor da libertação da Índia. Lá no começo dos anos 20, final da década dos anos 10 desse século passado. Ela não pensava que a regra um homem, um voto fosse boa para qualquer país. E muito especialmente ela não recomendava para a Índia. Desse modo, ela delineou em sua proposta de lei do Commonwealth of India, está aí, por isso chamava Commonwealth of India Bill, Bill em inglês é lei, um sistema que teria uma base bem ampla ao nível das vilas e correspondentes nas cidades, com o voto adulto e uma grande autonomia nesse nível. E desde então se estreitaria gradualmente como uma pirâmide, que na ciência política, repito, se chama representações em cascata ou árvore invertida, através do nível dos distritos, dos estados ou províncias até o governo central. As franquias para esses conselhos, as franquias para esses conselhos, nesses níveis superiores, deveriam estar baseadas em crescentes qualificações de serviço, experiência, educação e etc. Nas nossas obras, nós propomos que nem precisaria isso, franquias, que sempre é uma coisa antipática, bastaria que existisse essa representação em cascata, em pequenos grupos, onde houvesse igualdade de condições na disputa, e que a pessoa, para ser candidato numa eleição, não precisasse ter ou muito dinheiro, ou uma máquina política o apoiando, né? Essa simples representação em cascata, desde que abolisse as eleições de grandes massas, já geraria uma imensa igualdade de condições na disputa. Por quê? Porque a pessoa não precisaria ser rico, não precisaria ser um personagem da mídia, não precisaria ser um ladrão de sindicato ou coisa parecida para se tornar conhecido entre os seus pares. Porque quando isso se torna necessário, aí a vaca vai para o brejo. Nunca mais se resolve nada, nenhum dos grandes problemas humanos se resolve dessa maneira. Enfim, então ela dizia, seu esquema, se tivesse sido apoiado por outros líderes, isso agora é uma verdade que poucas pessoas sabem, mesmo dentro da sociedade teosófica, e não gostam de ouvir isso. Seu esquema, se tivesse sido apoiado por outros políticos da época, particularmente pelo Partido do Congresso, que era o grande partido, até hoje, se não for o principal, um dos principais partidos, na época era o grande partido, teria sido aceito pela população da Índia como um todo, certamente. O princípio de uma qualificação razoável para o voto e para tornar-se membro dos conselhos teria sido firmemente estabelecido. Mas seus apelos foram em vão. O senhor Gandhi posicionou-se pelo sufrágio de massa e isso decidiu a questão. Ou seja, essa pessoa que é endeusada como o grande salvador da pátria é um dos grandes responsáveis pela miséria da Índia até hoje. Ninguém gosta de dizer isso, porque é outro mito da nossa época. Ah, o senhor Gandhi, que maravilha. Não, ele se posicionou a favor do sufrágio de massa. É o grande responsável pela grande miséria e conflitos de todo tipo que até hoje existe na Índia. E não essa alma, esse Mahatma, como é chamado. Mahatma aonde? Aonde, eu pergunto? Enfim. O Sr. Jayaprakash Narain também vislumbra uma base forte, praticamente, ao suceder nos conselhos de vila, significando também uma pequena cidade, um distrito, um bairro. E assim vai. O Sr. Jayaprakash Narain é uma voz solitária no terreno inóspito das atuais condições políticas dele. Isso é o Sr. Shri Ram, presidente internacional da Sociedade Teosófica, que foi auxiliar direto da doutora Annie Besant, que participou da militância política da doutora Annie Besant. Ou seja, uma pessoa que conhece a Índia de cabo a rabo, de norte a sul.
Um homem de extraordinário conhecimento da literatura indiana, da realidade indiana, o senhor Shri Ram, afirmando essas coisas. Mas levam a sério isso? Não. Algum dia terão que levar. Se quiserem que a sociedade teosófica saia da mediocridade que ela se constitui hoje, assim como o mundo não resolverá os seus problemas enquanto a fraternidade universal não se tornar um princípio reconhecido e aplicado na prática, a sociedade teosófica não deixará a mediocridade, a inocuidade, a refritação das ideias dominantes no mundo, a escolinha medíocre que ela se constitui, se ela não reconhecer essas verdades. Não sairá. Continuará a mesma mediocridade. Triste, porém verdadeira. Então, a descrição dessas condições como um terreno inóspito, não só ainda um terreno inóspito, como a sociedade teosófica é um terreno inóspito. Isso não é o Sr. Shri Ram que está dizendo, sou eu que estou afirmando. Pode parecer um exagero, mas não é. Mas quando vemos os vários interesses de grupos que são tão influentes e a variedade de conselhos para os mais diferentes assuntos que precisam ser tratados, não podemos deixar de sentir a verdade da descrição da doutora Besant acerca da democracia em sua presente forma como um governo por meio da ignorância de múltiplas cabeças. Muito bem. Palmas para o Sr. Shri Ram, que teve coragem de escrever isso. Agora eu me pergunto, por que essas ideias não foram aplicadas e não são aplicadas na sociedade teosófica? Ela, a sociedade teosófica, não deveria se constituir num exemplo para o mundo? Boa pergunta. Porque até hoje, essa ignorância de múltiplas cabeças é o que rege os desígnios da sociedade teosófica. Por que a sociedade não oferece ao mundo um modelo digno, decente, coerente, justo, harmônico com a lei da fraternidade universal? Por quê? Porque não compreende. Aí o Sr. Shri Ram novamente dizendo, se a Índia puder desenvolver uma forma de democracia na qual haja alguma chance para a necessária sabedoria chegar ao topo, ela estará desse modo servindo aos mais elevados interesses do seu próprio povo, bem como estará dando um exemplo que poderá ajudar e inspirar outros povos. A Índia fez isso? Não, não fez. A sociedade teosófica fez isso? Não, não fez. O Sr. Shri Ram poderia ter influenciado nesse sentido? Poderia. Influenciou? Não, não influenciou. É muito fácil falar no quintal dos outros e nós não vivermos aquilo que pregamos. É muito fácil. Eu também sei dar conselhos de perfeição. Mas viver essas coisas é muito mais difícil. Mas é para isso que foi fundada a Sociedade Teosófica. E não para ficar pregando moral de calça curta, de cueca, como se diz, né, sem viver essas coisas que nós estamos pregando. E a Sociedade Teosófica não tem o direito de pregar ao mundo a fraternidade universal se ela não der um exemplo prático, se ela não se constituir como uma instituição na qual esta lei, esse princípio esteja plasmado praticamente, concretamente. Ela não tem esse direito. De novo, a citação, não vou repetir, ao Sr. Hume, que a menção de pedido de auxílio ao Sr. Hume relacionava-se apenas ao plano geral e à administração externa da sociedade. E é por isso que ele era a pessoa que tinha, a única pessoa que tinha a capacidade de tornar a sociedade teosófica um agente eficiente para o bem. Mas quem fala nisso? Nunca ouvi, em todos os longos anos que tive na Sociedade Teosófica, viajando pelo mundo todo, nunca ouvi ou li em nenhuma obra, onde quer que seja, uma explicação sobre isso. Por que o Sr. Hume era a pessoa capacitada para tornar a Sociedade Teosófica um agente eficiente para o bem? E por que eles, os chefes, os mestres, pediram auxílio a respeito de um plano geral e
a administração externa da sociedade. Adiante. Eles pediram um esquema geral. E ele imaginou que se pediam cooperação das instruções, etc, etc. Não. É um esquema geral que era pedido. Bom, isso, as citações que eu trouxe a respeito do princípio da fraternidade universal e como a sociedade teosófica deveria se constituir e no futuro ainda deve se constituir. Espero que as futuras gerações acordem para isso, futuras gerações de líderes da sociedade teosófica, porque não se pode esperar que a mediania dos membros da sociedade teosófica irão entender essas questões. Não. Mas os líderes podem compreender. Podem. Então eu nutro essa esperança de que no futuro a sociedade teosófica tem 100 e poucos anos de existência. Não tem ainda nem 150 anos. E isso para o futuro de uma organização para a sociedade teosófica é muito pouco tempo. 100 e poucos anos para uma organização como a sociedade teosófica é muito pouco tempo. Há tempo de sobra nas próximas décadas, nas próximas gerações de membros da sociedade teosófica para acordarem para esse fato. Se quiserem que a sociedade teosófica deixe de ser a mediocridade que aí está. Então, uma vez concluídas essas citações, nós vamos ter 2 ou 3 citações sobre o segundo objetivo e o terceiro objetivo. Essa citação conhecida da obra Chave para a Teosofia a respeito do método comparativo. Ali está escrito: é somente através do estudo das várias grandes religiões e filosofias da humanidade e da comparação desapaixonada delas, com uma mente sem preconceitos, aqui, evidentemente, comparação que vai necessariamente incluir a ciência contemporânea, é que os homens podem esperar alcançar a verdade. Especialmente descobrindo e percebendo seus vários pontos concordantes, que podemos alcançar esse resultado. Aqui está numa casca de nós, uma síntese da síntese, a importância do segundo objetivo da sociedade teosófica. A forma como, uma vez constituída a base de uma fraternidade universal, o exemplo concreto, prático de uma instituição baseada na fraternidade universal, o método de nos aproximarmos da verdade é um método do estudo comparado, ou seja, um método comparativo. As várias filosofias e religiões da humanidade e o amparo, a corroboração naquilo que a ciência contemporânea possa nos oferecer. E não é pouco que ela pode nos oferecer. Então, agora, 2 citações sobre o terceiro objetivo da sociedade teosófica para nós concluirmos. É uma citação trazida pelo Sr. Shriram, em que ele menciona e cita a senhora Blavatsky. Ninguém estava melhor qualificada, quer por seus próprios poderes extraordinários, quer pela luz que nos ofereceu por meio de seus trabalhos, em relação às questões cobertas pelo terceiro objetivo, ou por sua participação na fundação e no desenvolvimento inicial da sociedade, para escrever acerca do lugar dos 3 objetivos que deveriam ter em nosso trabalho, do que a própria HPB. Já expliquei, o Sr. Shriram está sendo um pouco bonzinho demais. A senhora Blavatsky não tinha todas essas capacidades, tinha poderes extraordinários, tinha faculdades maravilhosas, era uma pessoa com virtudes extraordinárias, uma alma grandiosíssima, tudo certo, mas não era uma pessoa que pudesse explicar com clareza as coisas. Ela não tinha essa capacidade. Então, o Sr. Shriram está sendo um pouquinho, assim, compassivo, digamos assim, com Madame Blavatsky. Mas ela escreveu coisas maravilhosas, como eu já tentei explicar. Por quê?
Porque quando ela escrevia com magistral clareza, ela estava veiculando a mente de seres muito maiores do que ela. Então, nesse artigo, 14 anos de Teosofia, ele cita a Madame Blavatsky. Temos um terceiro objetivo, perseguido por uma parte dos membros da sociedade, que é investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes psíquicos do homem. São dois objetivos gerais, o primeiro e o segundo, e um objetivo restrito, a saber, apenas uma pequena parte dos nossos membros se ocupa com o estudo das propriedades ocultas da matéria e dos poderes psíquicos do homem. A sociedade como um todo, então, não está envolvida nesse campo de pesquisa. E, naturalmente, pois de cada 10 mil pessoas que possamos encontrar, as chances são de que apenas uma pequena minoria tem o tempo, a inclinação e a habilidade para realizar estudos tão delicados e desconcertantes ou difíceis. Pensamos, mesmo assim, que seja uma boa coisa proclamar essa linha de pesquisa e autodescoberta, as maiúsculas são nossas, como o terceiro de nossos objetivos, para aqueles que estejam interessados nele, todos os buscadores que eles possam tocar e encorajar, foram escritos os livros místicos e filosóficos do presente e dos tempos passados. Então, uma maravilhosa descrição. São dois objetivos gerais e um objetivo restrito. Perfeito. Agora, para finalizar, uma citação do Sr. Krishnamurti, que nos leva a compreender um pouco melhor por que o ser divino nos falou que o primeiro objetivo, e consequentemente o segundo, era uma condição sine qua non para a realização do terceiro. E se eles não fossem compreendidos, o terceiro objetivo não seria realizado. Condição sine qua non. Sem aquela condição, o outro não existe, não funciona. Vejamos, para concluir essa citação do Sr. Jiddu Krishnamurti. Há apenas um movimento na vida, o externo e o interno. Ou seja, meus amigos, a realidade interna e a realidade externa são uma coisa só, é um único movimento. É a nossa mente concreta que fragmenta a realidade, que cria todos esses dualismos que, ao final, ao fim e ao cabo, são falsos, são ilusões. Mas é a ilusão que toda a raça humana está submetida. E muito poucos são aqueles que se elevam acima dessa ilusão. Mas não importa. É fundamental que alguns se elevem acima dessa ilusão para que essas pessoas possam ter a capacidade de guiar, de orientar, de liderar de uma forma justa, amorosa, sábia. Então, ele diz, há apenas um movimento, o interno e o externo. Esse movimento é indivisível, embora esteja dividido, ou seja, a mente concreta fragmenta. Como diz o grande tratado místico, a mente é o grande assassino do real, que o buscador mate o assassino. Ou seja, se de algum modo nós não nos elevarmos acima da fragmentação das imagens, do pensamento comum, nós não alcançaremos essa realidade. Embora esteja dividido. O movimento é indivisível. O movimento que existe no mundo, na vida, é indivisível e é uno. Mas a nossa mente o fragmenta. Estando dividido, a maioria segue o movimento externo, do conhecimento, das ideias, das crenças, da autoridade, da segurança, da riqueza, da prosperidade e assim por diante. Obviamente, é o que empolga as grandes massas humanas, na sua estreiteza de compreensão, são essas coisas do movimento externo, por assim dizer.
as crenças, a autoridade, o conhecimento intelectual comum, a segurança, a prosperidade e assim por diante. Em reação a esse, segue-se a assim chamada vida interior, com suas visões, esperanças, segredos, conflitos, desesperos. Uma formulação sintética do Sr. Krishnamurti nos apresentar o que é a tragédia da busca da realidade psíquica, da realidade interna, sem as devidas qualificações. Todos os grandes, verdadeiros, genuínos sistemas religiosos, espirituais, de autorrealização. Vou dar um exemplo apenas, poderia dar vários, mas apenas um exemplo. Os Yoga Sutras de Patanjali, um clássico da literatura da Índia. Né? O que ele nos diz? A Yoga de Patanjali é conhecida como Ashtanga Yoga, a Yoga dos 8 membros. Assim como o sistema do Sr. Buda é conhecido como a nobre óctuplo caminho. O sistema do Sr. Patanjali é conhecido como Ashtanga Yoga, a Yoga dos 8 membros. Os 2 primeiros membros são Yama e Niyama. São orientações de cunho ético para as nossas vidas. E essa base de compreensão, que o Sr. Krishnamurti, em várias das suas obras, chama arrumação da casa. Se nós não fizermos essa arrumação da casa, para usar a palavra que esse grande instrutor usa, nós não teremos condições de ascender no caminho da realização. A busca precipitada, ingênua, dessa assim chamada vida interior, sem as devidas qualificações, é uma tragédia. Com, ele diz, suas visões, esperanças, segredos, conflitos, desesperos. Por quê? Isso é quase uma obviedade, mas que as pessoas não, na sua ignorância, acham que poderes psíquicos, faculdades psíquicas, pessoa fazer salamaleque de todos os tipos, materializações, mover coisas, enfim, enxergar coisas, ouvir coisas, que isso é espiritualidade. Não é. Isso é psiquismo. Psiquismo não é espiritualidade. Espiritualidade é muitos furos assim. E demanda ética como a base de tudo. Arrumação da casa, para usar a expressão que o Sr. Krishnamurti gosta de usar. Não temos tempo de aprofundar isso, mas está aí. Agora, continuando. Como esse movimento é uma reação, ou seja, ele não brota naturalmente de uma compreensão, de uma arrumação da casa, ele está em conflito com o externo. A pessoa nem sequer compreendeu o externo. E se acha, se arroga a pretensão de que vai adentrar o mundo psíquico, o mundo interno, impunemente. Não vai adentrar impunemente. Ele vai gerar falsas esperanças, falsos segredos, conflitos e desespero. Isso é o que ele vai gerar. E isso é o que nós vemos. A utilização, quando a pessoa não viaja completamente nos caminhos do delírio, etc., ela emprega essas faculdades psíquicas de uma forma egocêntrica, se torna um guruzete, como está cheio por aí, né, de todos os tipos, e quando não usa de maneiras mais torpes, mais vis ainda, essas faculdades psíquicas de uma forma egocêntrica. Então, desespero. Isso é o que nós vemos, o psiquismo, o desenvolvimento psíquico sem a base moral, ética. Então, como esse movimento é uma reação, ele não brota naturalmente da compreensão, ele é uma reação, ele está em conflito com o externo. E, portanto, existe contradição com suas dores, ansiedades e fugas. Esse movimento em si é uma fuga, quando ele não brota naturalmente como fruto da compreensão e da arrumação da casa, da compreensão do externo. Finalmente,
diz o Sr. Krishnamurti, há apenas um movimento, que é o externo e o interno. Com a compreensão do externo, vou repetir mais uma vez, com a compreensão do externo, a arrumação da casa, a base ética, a compreensão desses princípios fundamentais, como a fraternidade universal da humanidade, com a compreensão do externo, o movimento interno tem início, naturalmente, porque há uma compreensão da ilusória realidade que nos cerca. Há uma compreensão justa, precisa, do que nos cerca. A pessoa, naturalmente, vai organizar a sua vida com base nessa compreensão, com harmonia, com justiça, etc. Por isso que na Bíblia, por exemplo, lá no Evangelho se diz: busca em primeiro lugar as coisas do reino do alto, do reino do Pai, e a sua justiça, e o demais vos será acrescentado. Mas sem essa busca da sua justiça, o demais será confusão, desespero, etc. Então ele diz, com a compreensão do externo, o movimento interno tem início. Não em oposição ou contradição, mas de forma natural. E como o conflito foi eliminado, o cérebro, embora altamente sensitivo e alerta, torna-se quieto. Tão somente então o movimento interno tem validade e real significado. Somente então o movimento interno tem validade e significado. Por isso que o terceiro objetivo é necessariamente para poucos. Uma pequena minoria, ela diz, tem a capacidade de adentrar essas pesquisas desconcertantes, extraordinariamente difíceis de não nos desencaminhar se a base da compreensão externa não existir. A partir desse movimento, então, surge uma generosidade, uma compaixão, que não são o produto do raciocínio e da autonegação intencional. Como diz também o Sr. Krishnamurti, são como um perfume que brota naturalmente daquela flor que desabrochou. Bem, meus amigos, o tempo já se vai e eu me despeço fazendo votos de que tenha contribuído um pouco para a compreensão dos 3 grandes objetivos da Sociedade Teosófica, e se assim for verdade, se eu não estiver viajando no delírio, como é muito tão fácil, né, que eles venham a auxiliar o futuro dessa organização.